Tá bom, começou. Primeiramente, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Juliana Teresa Lano Batista e hoje eu tô aqui fazendo um trabalho do colégio, que é uma entrevista. E a entrevista é com o presidente da Francesc, Francisco Alano, e também meu avô, né? Pode se apresentar se quiser. Pode se apresentar. Então, meu nome é, como a Juliana já registrou, né, Francisco Alano, presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina. É uma entidade de segundo grau que representa todos os trabalhadores no comércio e serviço do Estado, segundo estimativa em torno de 500 mil trabalhadores, né? É um pouco isso, né, da minha atividade profissional e, na verdade, é uma atividade sindical, né, em que a gente negocia, defende direitos dos trabalhadores, também faz política, né, porque a luta dos trabalhadores necessariamente passa pela política, né? Sim. E nesse sentido, então, a gente acaba tendo uma atividade dupla, tripla, né, de defesa dos trabalhadores, atividade política, atividade sindical e assim por diante. Tá bom. Ele já começou respondendo a minha primeira pergunta, né? O que é a FECESC, que ela trabalha. E a segunda pergunta, já que a gente falta 11 dias para as eleições, né? Fazer uma pergunta aí que está relacionada, que é em quem que você vai votar para presidente e por quê? Não, eu vou votar para presidente, assim como já votei outras vezes, né? Mostra o adesivinho. Votei para presidente outras vezes, sempre votei no Lula. O Lula já foi candidato 5 vezes, 3 vezes ele não ganhou, a quarta e quinta vez ele foi presidente, depois elegeu, né, a substituta, que foi a presidenta Dilma, e ajudou a reeleger a presidenta Dilma, né? E eu voto no Lula, primeiro, de que na fundação do Partido dos Trabalhadores, eu estava junto com o Lula fazendo esse debate, né? Estava nas comissões que discutiram o Partido dos Trabalhadores, porque na história do Brasil foram sempre, o que aconteceu na prática foram a existência de partidos de aluguel, partidos de direita, quando muitos centro-direita, e em todo o período que governaram o nosso país, desde a monarquia, né, depois da República, a partir de 1889, os partidos jamais representaram o interesse dos trabalhadores. E como nós somos, e eu pessoalmente sou dirigente sindical, eu quero um presidente que não governe só para os ricos, um presidente que governe também para os trabalhadores, que governe para aquela população que passa fome, a população desempregada. E o importante, eu acho, é registrar que o Lula, a diferenciação do Lula enquanto governante, enquanto presidente, ele pensou, embora tenha apenas o primeiro grau e um curso profissionalizante do Senai, ele se preocupou em todo o seu governo e na educação. Quer dizer, foi o presidente que mais implantou cursos profissionalizantes, como o IFES, que alguns chamam IFESC, Bolsa né? para todos também, né? E também várias universidades no estado e ampliou, ou seja, ampliou a atuação das universidades federais em Santa Catarina e no Brasil. Ou seja, a Universidade Federal de Santa Catarina era dentro da ilha e o Lula fez a Universidade Federal ultrapassar a ponte, a ponte Hercílio Luz, com vários campos que nós temos hoje no estado da Universidade Federal. E a Universidade Federal
do sul, né, lá na cidade de Chapecó, a fronteira chamada Fronteira Sul, e dezenas de outras universidades e escolas técnicas no Brasil inteiro. A atuação do Lula na área da saúde foi excepcional, né? Farmácia para todos, aprofundou muito mais o atendimento, né, na saúde. As campanhas de vacinação com o Lula era uma coisa extraordinária, ou seja, atingia 80%, 90% da população. Então teve uma preocupação com duas áreas que são muito importantes, né, educação e saúde. E a gente tem uma lista de quase 100 projetos que foram colocados e implantados no Brasil. Luz para todos, água para todos, Sim. Plano habitacional. Né? Se a gente for listar aqui os motivos para votar no Lula, a gente vai até amanhã. Né? Nós vamos exatamente, vai até amanhã. E aí, a gente tem perguntado, né, para aquelas pessoas que votam no Bolsonaro. Por que tu vota no Bolsonaro? Me diga uma coisa só positiva, uma coisa boa que o Bolsonaro fez para os brasileiros. Eles não sabem responder. Não sabe. Eles gaguejam. O Lula, eu não voto no Lula porque ele é ladrão. Então me diga um só processo que ele esteja respondendo hoje. Né? E se a senhora, eu perguntei para uma senhora ali na Felipe Schmidt, então a senhora me dá então as provas de que ele roubou, que eu também vou entrar com ação contra ele. Ela virou as costas e saiu quase correndo, porque não tem, né? Sim. Então, o desemprego com o Lula chegou a 4,5%, 4,7%, a menor, né, de um período histórico muito grande, além de, em momento algum, flexibilizar as relações de trabalho, né, dos trabalhadores com as empresas no Brasil. Então nós temos, aquilo que tu já falou, né, nós temos 1000 motivos, Sim. nós temos 1000 projetos na transposição do Rio São Francisco, né, que era um projeto do Dom Pedro II e que ele nunca conseguiu colocar em prática. O Lula deixou o governo e a Dilma deixaram o governo com quase 90% da transposição do Rio São Francisco concluída, e agora o Bolsonaro completa 5% e diz que foi ele que fez. Sim, é verdade. Ou seja, além de ele não fazer, ainda ele é um chupim, né? Usa o ninho de outro passarinho para procriar. Né? É uma mentira uma atrás da outra. Então é por isso que eu sou amigo do Lula, né? Conheço o Lula há 40 e tantos anos, nós atuamos junto da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da fundação do PT. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ele, porque ele saiu de dirigente sindical, nós reuníamos semanalmente para construir o PT e a CUT, e se voltar lá atrás, e hoje o Lula não modificou absolutamente nada. Sim. Aquela pessoa simples, inteligentíssima, mas uma pessoa simples que jamais se nega a conversar com quem quer que seja. Verdade. Bom, tá bom. Agora, a próxima pergunta é da minha colega de trabalho, que ela fez pra ti, é sobre a adoção de casais homossexuais. Tu acha que ela deve ser aceita pelo Estado como pais legítimos? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade da sua opção, né? De opção sexual, opção de gênero. E se alguém acha que se sente bem casando com uma pessoa do mesmo sexo, ou seja homem ou seja mulher, essa pessoa tem que fazer essa opção. E o Estado não pode interferir nisso, né? Sim. E acima de tudo, né, e no governo Lula e o governo, quando é democrático, eles respeitam isso. Acima de tudo, sempre houve um respeito, né, pela opção das pessoas dentro do PT, né, e alguns partidos de esquerda também defendem, né, essa posição, porque o que interessa acima de tudo é o amor. Sim, é Se as pessoas se amam, seja um homem com homem, ou mulher com mulher, elas têm que ser ajudadas e não reprimidas. Sim.
né? Porque nós já tivemos na história, né, do mundo muitos processos de repressão, pessoas assassinadas, fuziladas porque uma pessoa amava a outra do mesmo sexo. Então, se eu acho que isso é legítimo também que essas pessoas constituam família, que Sim. tenham filhos. E nós temos visto exemplo de que nessa relação, né, homem-homem, mulher-mulher, o sucesso, né, dessas uniões e o sucesso dessas pessoas que adotam filhos, né? E mulheres, muitas vezes, o casal mulher com mulher, uma das mulheres acabam também engravidando, tendo filho. Então, o sucesso dessa relação tem sido imenso. E também são pessoas que, exatamente por amarem, né, pessoas do mesmo sexo, na prática, a realidade é que elas amam muito mais os seus filhos. Sim. Muito mais os seus E, filhos. Diferente, às vezes, de um casal hétero que não se respeitam. A sim. gente está vendo aí quantos, né, assassinatos, feminicídios acontecendo no Brasil por conta do ódio e não por conta do amor, né? Fora a educação, né? Porque muitos casais heterossexuais acabam educando seus filhos e, tipo, mais pra frente eles acabam virando homofóbicos e achando que aquilo é errado. E, então, Exatamente, exatamente isso. tá bom. Agora vamos pra próxima pergunta, que é sobre o Bolsonaro ter dito que os jovens ficam falando muito sobre a falta de emprego. Ele disse que ele não cria emprego e que os jovens têm que correr atrás. Olha, essa pergunta ela é interessante, né? Porque o papel de um governante é governar, Sim. né? E o Bolsonaro não governa. Ele é incapaz. Ele já disse isso. Uhum. Eu sou incapaz, eu não consigo governar. Aí ele colocou uma tropa de ministros que também não sabem governar. Ou governo para uma religião, ou governo para um partido político, e é o Centrão, né? O Centrão é um conjunto de partidos, principalmente de centro-direita, que dão apoio ao governo, chamado Centrão. Então, ele governa para essa faixa aí, né, de representação política. E a crítica que ele faz, ele tem que fazer a crítica para ele. Uhum. Por que que nós temos jovens desempregados? Por quê, né? Então, primeiro, que se nós fôssemos um país que soubesse governar, o correto é que o jovem não precisasse trabalhar. Uhum. Você vai num país de primeiro mundo, as pessoas começam a trabalhar depois dos 24, 25 anos. Até lá, eles são mantidos ou pela família ou pelo Estado para se formar. Sim. Hoje em dia tem jovem aí trabalhando para conseguir ajudar a mãe a botar comida em casa. Exatamente, para aprofundar a sua formação política. Então, o jovem tem que ir ao mercado de trabalho, porque a família está desempregada, a família está passando fome, né? A verdade é essa. Então, esse para mim, né, o grande erro desse governo, que não tem uma política econômica que faça o país crescer para que gere emprego, né, como aconteceu no governo Lula, de menos de 5% de desemprego. E além de nós termos, o grande problema é esse, eu não sei se depois vem um questionamento depois nesse sentido, é que nós temos 10 milhões de pessoas desempregadas, né? Tem mais em torno de 6 milhões de pessoas desalentadas. O desalento é quando ele procura emprego, fica um ano todo procurando emprego, não encontra, ele desanima. É o desanimado, é o desalentado. Então nós temos 6, 7 milhões de pessoas desalentadas, que ele está um ano, 2, 3 procurando emprego, não acha, chega uma hora que ele desiste. E um outro problema profundo no Brasil é a flexibilização de direitos. É o trabalho precário. Trabalho precário. Nós temos mais de quase 40 milhões de pessoas em um trabalho precário. O que é trabalho precário? É o Uber, é a uberização, é o entregador de pizza, é o entregador de mercadoria, de quentinha e assim por diante.
E muitas vezes esses entregadores estão entregando comida para alguém que fez a aquisição e ele está passando fome, né, trabalhando entregando. Então nós temos hoje quase 40, em torno de 40 milhões de pessoas em trabalho precário, em trabalho parcial, né? Ou seja, pessoas que não ganham nem para comer, trabalhando durante o mês. Eu vi que no Uber a taxa de, tipo assim, por exemplo, tu faz uma corrida por R$ 9. O Uber, a empresa da Uber vai receber tipo R$ 5 e o motorista vai receber tipo R$ 3. É uma taxa muito, 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 muito pequena, assim, ainda, sabe? Sim. Que ele devia ganhar. Tipo, já é muito barato, né? R$ 9, tipo, uma corrida. E ainda a empresa ganha, tipo, uma maior porcentagem disso. É muito, muito triste. Isso é um modelo internacional, acho que a maioria americano, que tem outras empresas, né? Em que os trabalhadores são explorados ao extremo, né? São explorados ao extremo. E muitos desses trabalhadores trabalham 15, 18 horas por dia para poder receber uma insignificância no final do mês que não dá nem para a alimentação da família. Então, a crítica que ele faz aos jovens, né, que ele não é ele que cria emprego, mas o governo induz ao crescimento econômico, com investimento, com construção de obras, ou seja, no governo Lula tinha o PAC 1, PAC 2, que tiveram milhares de obras construídas em todo o Brasil, e isso gerou renda, isso gerou crescimento econômico, isso gerou empregos, novos empregos, e não emprego de salário mínimo, emprego de qualidade, emprego com remuneração condizente. Então ele é todo equivocado, ele coloca, o incompetente é ele e joga a incompetência nas costas do trabalhador, da população. É uma piada. Sim, tá. Bom, nessa pergunta que eu te fiz, tu já respondeu a outra pergunta sobre o desemprego, foi ótimo, tudo bem. A outra é sobre por que o Bolsonaro não é uma boa escolha para governar o Brasil novamente. Então, né, aquilo que nós conversamos numa outra pergunta, né? Primeiro que ele não sabe governar. Ele foi um capitão de terceira categoria, ele foi aposentado, porque senão ele seria preso, foi aposentado como louco, porque ele queria implodir, jogar bomba em quartéis, em represas e assim por diante, brigando por salário dentro do quartel. E aí os militares se autoprotegem, né? E aí, para proteger o Bolsonaro, não colocou ele na cadeia, porque seria uma pena alta. Ele foi aposentado. Eles acabaram aposentando ele por louco. Sim. E ele não fez, tudo que ele fez no Brasil foi tudo de ruim. Sim. Tudo. Ou seja, a devastação da Amazônia é uma tragédia, né, que está acontecendo no Brasil, e o mundo todo está de olho no Brasil, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. É o que gera água, é o que gera oxigênio, é a proteção do mundo. E ele simplesmente liberou o garimpo ilegal. As águas da região da Amazônia estão todas contaminadas com mercúrio por conta da extração de ouro. E o ouro tem que ser separado com mercúrio. O garimpo ilegal, os grileiros, né, que estão tocando fogo na Amazônia, no Pantanal. Imagina o Pantanal, que é um santuário extraordinário, e eles estão destruindo. Ele acabou com tudo, né? Ele acabou com Minha Casa Minha Vida, ele acabou com farmácia, com medicamento gratuito, farmácia popular, ou seja, N programas, né, de alimentação para... Veja que ele está há 4 anos no governo e ele não reajustou o valor da merenda escolar, que hoje está uma escola para fornecer uma merenda para o aluno, 35, 36 centavos. E nós sabemos que com a pobreza que nós temos no Brasil, com mais de 33, 34 milhões de pessoas passando fome, infelizmente as crianças vão para a escola para comer, não é para estudar. Sim. Vão para comer, né, para se alimentar. E ele não está conseguindo se alimentar.
Eles estão dividindo um ovo em dois, um para um aluno, outro para outro. Né? E as pessoas estão indo para a escola, né, mas nem para se alimentar, é para passar fome, quando a escola deveria ser um espaço de formação cultural dos alunos, das pessoas. A escola tinha que ser um espaço de formação política, né, dos alunos, das pessoas, e isso não está acontecendo. É verdade. Então, todos os programas positivos que o Lula e a Dilma implantaram no Brasil, não existe mais nenhum. Desaparece. Até a Minha Casa Minha Vida transformou em Casa Amarela, para as pessoas não lembrarem mais da Minha Casa Minha Vida, e o programa não existe, não acontece absolutamente. Ele não investiu em estrada, em rodovia, em ferrovia, em nada absolutamente. As universidades públicas, ele cortou o orçamento praticamente pela metade. As escolas técnicas profissionais também tiveram o orçamento totalmente reduzido, né? Então significa que já tem universidade discutindo se vão manter o restaurante universitário ou não, chamado RU. Sim. Então é isso que é o governo Bolsonaro. Ele desvalorizou muito o Enem, né? Porque o número de inscritos pro Enem diminuiu muito também ano passado. Praticamente menos que a metade, eu vi o último resultado. E a nossa relação internacional é um fiasco, né? É uma vergonha. Mais uma vez ele foi lá para a Inglaterra fazer um comício no dia, né, no momento do funeral da Rainha Elizabeth, e com os bolsomínios dele brigando com ingleses, pessoas que foram lá pedir para eles falarem baixo, não fazerem bagulho, porque eles estavam respeitando o luto da rainha, e eles não deram a mínima. Ele foi lá para uma sacada fazer comício e discurso para os seguidores deles, que são um bando de maluco, né? É aquilo que nós conversamos. Se tu perguntar para eles por que votam no Bolsonaro, nenhum deles sabe. Nenhum deles sabe. Então, e não é só o jovem, né? Hoje as pessoas com 30 mais de 40 mil pessoas, né, com trabalho precário, desalentados, desempregados. Então, não são só os jovens que estão procurando emprego e estão desempregados. É um volume muito grande de pessoas, né, que estão hoje na marginalidade por conta de um governo incompetente. E, além do mais, né, nós temos no Brasil, morreram quase 700 mil pessoas. Culpa, em grande parte, 70%, 80% das 700 mortes é culpa do Bolsonaro. Ele foi tão incompetente que trocou 3, 4 ministros da saúde, e não acontece isso. A educação também. Não acontece isso no mundo, né? Ele botou um ministro da saúde que não sabia nem o que era SUS. Não sabia absolutamente nada. Então, foi esse tipo, né, de governo que não tomou as providências no primeiro momento, ficaram tentando vender vacina da forma que eles pudessem se corromper, tanto que o primeiro contrato que eles estavam assinando, de cada dose de vacina, eles receberiam $1. $1, entendeu? Isso não é pouca coisa. Aí a oposição denunciou, foi para cima deles, e acabaram não assinando o contrato. E, além das 700 mil pessoas, nós poderia estar vendo no Brasil, era um surto mundial, tem morrido aí 200, 300 mil pessoas, mas nós teríamos poupado mais de 400 mil pessoas. E de um cara que dizia que não era coveiro, que onde é que eu vou comprar vacina na casa só se eu comprar vacina na casa da tua mãe. Sim. Aí depois pregando que se tomar vacina pode virar jacaré, se tomar vacina pode pegar AIDS com mais facilidade. E o resultado nós estamos vivenciando hoje. Sim. Ou seja, as vacinas que estão sendo aplicadas nas crianças, tem cidade que não chegou a 20%. Vacina da paralisia infantil, que é uma coisa criminosa, ou seja, as pessoas não estão vacinando porque ainda estão com aquela coisa impregnada na cabeça da pregação do Bolsonaro. E, além das 700 mil pessoas que morreram,
Nós temos hoje milhões de pessoas sequeladas, perderam memória, não conseguem mais se movimentar, perderam uma série de funções cardíacas e assim por diante, e que não tem um programa de recuperação dessas pessoas, de fisioterapia, de tratamento médico, psicológico e assim por diante. E um outro número muito grande, são milhares de pessoas também órfãos. Crianças em que o pai e a mãe morreram, os avós morreram, e hoje estão, sabe, sem nenhum tipo de amparo desse governo que está aí. Só por isso eu jamais votaria nele. Sim. Mas ele é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. A próxima pergunta tu também citou, que é sobre... Tu não citou diretamente, foi indiretamente. Tipo, sobre lá na Inglaterra, né? Sobre o aumento da gasolina. Ele foi lá na Inglaterra e ele chegou em um posto de gasolina e lá tava $16 a gasolina deles, né? E ele começou a comparar o preço, comparou em reais, como ficaria convertido e tudo mais. Mas aí ele falou que comparado aos outros países, o Brasil é um dos países que tem a gasolina o preço mais barato, não sei o quê. Só que lá na Inglaterra, eles recebem $9.000. 9 mil reais, mais ou menos. Não, $9.000 mesmo, dólares. E a gasolina, um tanque cheio, tipo, o mês inteiro, é uma porcentagem de 4% para eles, sabe? Agora, no Brasil, a gasolina é uma porcentagem... O tanque cheio o mês inteiro é uma porcentagem do salário, do nosso salário, salário mínimo, né, no caso, 16%. Então, é uma comparação muito, sabe? Tipo, não tem como ele comparar isso. Primeiro, a comparação idiota. Sim. Segundo, desonesta. É desonesta, mal intencionada. Ou seja, e outra, burra. Porque ele não tem competência para fazer esse tipo de avaliação. O nosso salário mínimo do Brasil é R$1.200. Isso dá 200 dólares. O nosso salário mínimo são $200. A nossa gasolina, a hora que passar a eleição, se ele ganhar, a nossa gasolina volta a 7, 8, 9 reais. Que ele está endividando o Brasil por conta do preço da gasolina. Então, o cálculo que ele faz é um cálculo desonesto. Ou seja, quando tu faz um comparativo, tem que ver o meu poder de compra. Quanto é que eu ganho no final do mês? $9.000. Os $9.000 eu encho uma dezena de tanques de gasolina aqui no Brasil como na Inglaterra. Sim. Entendeu? Então tu tem que comparar as duas coisas. E ele não, mas ou ele talvez até de tão burro que ele não entenda isso, né, de fazer esse comparativo, mas o habitante da Inglaterra tem um salário infinitamente superior ao nosso. Sim. Por isso que aqui não tem crescimento econômico, aqui não tem investimento em quase nada, em saúde, em educação, em coisa nenhuma. Então, fazer esse tipo de comparação é querer enganar mais uma vez os brasileiros e muitos deles que votaram inocentemente nele na eleição passada, né? Então, é por essas coisas, né, que a gente tem que abominar um cara desse. Exatamente. A gente tem que repudiar um cara desse, porque ele esconde, né, atrás da incompetência dele, ele esconde o desastre, né, a tragédia que nós estamos vivendo no nosso país, de ter uma das gasolinas, comparativamente com o salário recebido, uma das mais caras do mundo. Sim. Né? E aí tu passa aqui a fronteira do Brasil, ali no oeste de Santa Catarina, para a Argentina, o preço é menos da metade do Brasil. Então, não tem explicação, né, para um cara fazer esse tipo de comparação. É verdade. Bom, a nossa última pergunta foi feita pela minha professora, né, a Janaira, e ela fez uma pergunta para ti sobre
Você acha que os jovens, tipo, de 16 anos menos, que não têm obrigatoriedade de votar, tu acha que eles devem, tipo, receber educação política, tipo, procurar aprender mais sobre política pra... Tu acha que eles aprendendo mais, assim, conhecendo mais a política, tu acha que o Brasil pode melhorar futuramente? Olha, nós do PT, eu sou do PT, nós sempre defendemos de que a formação na educação tem que ser laica, ou seja, para todas as religiões. A educação tem que ser a mais ampla possível, né? E até porque a formação política da população, do povo, ela acontece lá na escola. Com a formação sexual, formação política, cultural, é lá na escola que ela acontece, né? E aí nós temos, e com esse governo, pior ainda, né, um controle sobre a formação política, que é um negócio, é um absurdo. Tanto que eles pregam, e vem pregando já há muito tempo, né, escola sem partido. E fazem uma confusão muito grande, porque tu discutir política não quer dizer que tu está discutindo partido. Sim. Partido é uma coisa e formação política é outra. E aí eles defendem a tese da escola sem partido porque eles não querem discutir a política, não querem que o aluno, que a população seja politizada. Porque quando tu te politiza, tu sabe no que é que o governo está errando. Tu sabe no que é que os desvios que ele faz. Tu sabe, tu tem conhecimento de qual é o melhor partido, o partido que tem o melhor programa para governar o país, governar o Estado e assim por diante. E aí o que eles querem é o seguinte, que a população seja analfabeta política, para que as pessoas votem no candidato. Sim. E não votem num programa de partido. E quase sempre os candidatos de direita fazem pregação, né, das políticas defendidas pela esquerda. E aí quando ele é eleito, ele assume, ele vai desenvolver a política do partido dele, do programa dele, do estatuto dele, que prega o desemprego, que prega a flexibilização de direito, que prega a privatização de todos os bens que são dos brasileiros. Então, por isso que eles não querem que as pessoas se politizem. E aí fazem uma pregação sem vergonha, como o Bolsonaro fez na eleição passada, né? E foi uma vergonha a nível internacional, né? E ele mostrou na TV, né, que era mamadeira de piroca, ou seja, de que o PT e o Haddad, que era o candidato a presidente, estava defendendo a educação sexual nas escolas e comparando isso com a mamadeira de piroca, né? Como se o PT, o governo Haddad, fosse ensinar a depravação, né? Sim. Da educação sexual, e o mundo todo faz educação sexual para as crianças, elas têm que aprender desde pequena o que é sexo, o corpo do homem, o corpo das mulheres, a necessidade do homem, a necessidade das mulheres. E eles confundem tudo isso, né? Sim. Como se Então, fosse eu não tenho razão, eu não tenho nenhuma razão de duvidar de que a educação política, a educação sexual, todo tipo de educação tem que começar lá sabe, no pré. E nós temos uma pessoa, uma população totalmente despolitizada. É verdade. Né? Eu estou fazendo campanha agora, eu estou vendo as pessoas pobres, tu vê assim, pobre, paupérrima, desempregada, ali no centro de Florianópolis, e pessoas defendendo o Bolsonaro. Não é verdade. Quer dizer, mulheres, olha a despolitização que nós chegamos, mulheres defendendo um homofóbico desse, Machista, que defende racista. machista, racista,
que defende o armamento das pessoas, ampla, geral e restrito. Nunca vimos tanta morte de mulheres, né, por conta desses armamentos. E aí as mulheres defendendo o Bolsonaro como se ele fosse o cara que fosse resolver todas essas mazelas, né, da relação familiar. Desculpa, mas eu estou com uma tosse, uma gripe muito grande. Tudo bem, tudo bem. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta que ela fez, Respondeu. mas nós somos pobres de espíritos, pobres politicamente, porque no Brasil o Estado, a sua ampla maioria, sempre foi de direita e sempre fez a política da despolitização. O cara de direita não quer gente politizada, o cara de direita quer o despolitizado para votar no discurso mentiroso deles e para continuar explorando esses trabalhadores como eles fazem, né, desde a época da colônia. Né? E aí nós temos hoje uma população que em 2018 votou maciçamente no Bolsonaro, mas se fosse uma população politizada jamais teria feito isso. Né? É verdade. E aí hoje o Bolsonaro é o tipo do cara, além de não ter governado nem um minuto da vida dele, pelo contrário, as pessoas morrendo na Bahia, morrendo no Rio de Janeiro por conta das enchentes, ele veio passear de jet ski aqui em São Francisco, fazer motociata. Esse é o presidente que nós temos no Brasil. Então, fora Bolsonaro, porque enquanto o Bolsonaro estiver aí, nós não vamos modificar a nossa educação. E o Haddad foi um dos melhores ministros da educação que a gente fez, implantou programas extraordinários, daí que depois eles vieram e desmontaram tudo. Tá certo. Agora acabou as perguntas, tu respondeu tudo. Muito obrigada pela participação. E é isso aí. Manda um beijo pro pessoal. Beijo para todos vocês. Olha, o futuro está na mão de vocês. É verdade. E se vocês não perceberem que nós estamos sendo dominados, né, pela grande burguesia, né, e o grande capital desde a época da colônia, ou seja, nós no Brasil nós somos um país colonizado, né, pelos portugueses, depois também pelos italianos, alemães, mas que a economia brasileira ela se pautou em cima da escravidão. E foram quase 400 anos de escravidão. E tiveram que haver muitas lutas, muitas guerras internas, tiveram muitos assassinatos, muitas injustiças. E nós somos praticamente o último país de toda a América a acabar com a escravidão, acabar no papel, na lei, mas não na prática, porque até hoje nós continuamos com o negro, uma grande maioria deles escravizado, desempregado. A polícia prende 80% negro e 20% branco, exatamente pela grande discriminação que tem em cima do negro. Então a nossa economia ela está pautada, assim como acontecia lá na época da escravidão, Brasil colônia, em cima ainda, né, cana-de-açúcar, do café, ou seja, chamada commodities. Nós exportamos soja, exportamos café, ainda exportamos açúcar ou álcool, exportamos ouro. E o Bolsonaro teve a proeza, né, teve a proeza de acabar com as nossas indústrias. Foram milhares de indústrias fechadas no nosso país, encerrou as suas atividades, porque toda a economia nossa foi pautada em cima do agronegócio, principalmente o agronegócio. Então nós vamos sofrer muito ainda para sair desse poço, né, que nos colocaram. Nós não queríamos estar lá, mas infelizmente estamos, né, por conta, né, desses governantes, né, que mandam no nosso país há 400, 500 anos, né, aproximadamente. Então, um pouco isso. Beijão para vocês e acordem.
né? Porque se a gente não acordar, eles nos anestesiam cada vez mais. É isso né? aí. E viver anestesiado não é a melhor coisa do mundo, porque anestesiado, a gente nunca sabe o que está acontecendo à nossa volta, porque aí eles é que se locupletam de tudo isso. Um É abraço. isso, obrigada.